Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia, uma ótima manhã de sexta-feira para você que está aqui na Jovem Pan. Seja bem-vindo. Você continua acompanhando as principais notícias do dia, agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Sempre assim, a partir das 10 horas, a gente continua apresentando para você os principais fatos aqui direto do estúdio de vidro. Vamos juntos até às 11h30 e você vai nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. E aproveito para deixar o convite a você mais uma vez. É só clicar aqui no balão vermelho embaixo aqui do nosso vídeo e você se inscreve no nosso canal. Passa a receber as nossas notificações, atualizações. Sempre que a Jovem Pan começa mais uma nova transmissão, você é o primeiro a ser avisado. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, você também que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, nesse recesso do feriado prolongado da Proclamação da República, muita gente em casa, descansando e acompanhando as notícias aqui na Jovem Pan. Vamos aos destaques desta sexta-feira, hoje dia 16 de novembro de 2018. Jair Bolsonaro se reúne com o comandante da Marinha pela segunda vez depois da eleição. O presidente eleito tem dito que as Forças Armadas terão lugar de destaque no futuro governo. Equipes iniciam a avaliação do solo do viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Andaimes foram colocados embaixo da estrutura e a sondagem do solo é feita para embasar o projeto. O número de desaparecidos no incêndio no norte da Califórnia já passa de 600. O maior incêndio florestal da costa oeste americana deixa mais de 66 mortos. Acusados de genocídio pegam prisão perpétua no Camboja. Nuon Chi e Kyu Sanfan lideraram ataques contra minorias no país entre 1975 e 1979. Presos na Operação Cadeia Velha, deputados do Rio de Janeiro mantêm salários e o gasto chega a R$6.600.000. Os pedidos de cassação de Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi estão parados na Assembleia Legislativa do Rio. E o Brasil enfrenta o Uruguai no penúltimo amistoso do ano. As seleções se enfrentam hoje em Londres a partir das 6 da tarde pelo horário de Brasília. São destaques desta sexta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. Bom, a gente abre a edição de hoje falando da viagem do presidente Michel Temer, que participa da cúpula ibero-americana na Guatemala. Informação que vem de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Michel Temer está hoje na Guatemala, onde vai participar da cúpula ibero-americana, que reúne 22 países, sendo que 19 são das Américas do Sul e Central. O objetivo do encontro é discutir o desenvolvimento aqui da região e medidas inclusivas e sustentáveis. Passadas as restrições do período eleitoral, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, voltou a assumir interinamente aqui a presidência da República, uma vez que ele não mais corre o risco de se tornar inelegível. Hoje o presidente Michel Temer participa de 2 sessões plenárias e tem ainda um encontro bilateral com o presidente da Guatemala. Michel Temer estará de volta amanhã aqui a Brasília e no final do mês participa da reunião de cúpula do G20, que este ano acontece na Argentina. Temer, inclusive, convidou o presidente eleito a acompanhá-lo na viagem. Jair Bolsonaro, no entanto, já avisou que, por conta dos problemas de saúde, não deve se ausentar. Um problema de saúde ainda, devo evitar uma viagem mais longa e ter um problema na minha saúde. Talvez não vá. Durante encontro com os governadores essa semana aqui em Brasília, Bolsonaro ouviu apelos para que ele aceite convite do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça, no fim de janeiro do ano que vem. O governador eleito de São Paulo, João Dória, ele ressaltou a importância da participação brasileira nesse encontro. Reunindo todos, para não dizer praticamente todos, os grandes investidores internacionais lá estarão e também as maiores lideranças políticas do mundo, para que ele possa aceitar o convite que recebeu para ser um keynote speaker, para ser um expositor e com isso já levar a imagem do Brasil um país aberto a novos investidores, seja fundos, seja bancos, seja os investidores industriais, comerciais. Não há ainda sinalização de que o novo presidente vá participar do Fórum Econômico. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, no entanto, já teria confirmado presença. De Brasília, Luciana Verdolim. Agora 10h07 e a sentença do ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia, só deve sair em 2019. Os detalhes na reportagem do Fernando Martins.
Sentença sobre processo envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao sítio de Atibaia deve sair apenas no ano que vem. Isso é o que prevê o advogado da área de direito criminal e professor da Fundação Getúlio Vargas, Celso Vilardi. De acordo com o especialista, isso deve ocorrer pelo tempo normal das próximas fases do processo, com as alegações finais do Ministério Público e da Defesa, além do tempo de recesso de fim de ano do Judiciário. Só depois disso é que então vem a sentença. Como nós estamos agora já em meados de novembro, é muito possível que essa sentença seja proferida só no ano que vem após o recesso. Então, não obrigatoriamente será a mesma juíza do interrogatório. Na primeira condenação sobre o apartamento do Guarujá, entre o depoimento dado ao juiz Sérgio Moro em maio do ano passado e a sentença em julho, passaram-se cerca de 2 meses. Com isso, como salientou o professor Celso Vilardi, há a chance de que a sentença sequer seja proferida pela juíza Gabriela Hart. Ela é a substituta de Sérgio Moro, que deixou a 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná para ser ministro da Justiça e Segurança do governo de Jair Bolsonaro. Isso significa que ela, como substituta, fica à frente dos processos da Lava Jato até que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região selecione novo nome. Nesta quarta-feira, a juíza Gabriela Hart interrogou o ex-presidente Lula durante quase 3 horas. No depoimento, Lula reforçou que sua condenação sobre o apartamento do Guarujá, bem como as acusações do sítio de Atibaia, não passam de farsa promovida pelo Ministério Público para tirá-lo de concorrer às eleições. Doutora, eu na verdade gostaria de falar outra vez o que eu já falei aqui para o doutor Moro numa audiência. Já falei, ou seja, o primeiro processo que eu fui vítima aqui é uma farsa, uma mentira do Ministério Público com PowerPoint. A segunda é outra farsa, sabe? E eu tô pagando esse preço. Tá. Eu vou pagar porque eu sou um homem que crê em Deus, creio na justiça e um dia a verdade vai prevalecer. O que está acontecendo? Vale lembrar que há outro processo contra Lula na 13ª Vara Federal do Paraná, pronto para receber sentença. A ação trata do recebimento de suposta propina de quase 13 milhões de reais paga pela Odebrecht ao ex-presidente por meio de um terreno que seria instalado o Instituto Lula em um apartamento cobertura em São Bernardo do Campo. Falando mais uma vez dos nomes do futuro governo, agora o presidente do Banco Central foi anunciado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Informação que vem do Rio, Rodrigo Viga. Definidos presidente do Banco Central e secretário do Tesouro Nacional do governo de Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, a equipe econômica de Bolsonaro ganhou mais 2 reforços, mais 2 integrantes. Para a presidência do Banco Central, o escolhido foi o economista do Banco Santander, Roberto Campos Neto. Ele já vinha conversando com Paulo Guedes, o futuro superministro, há muito tempo. Havia 2 caminhos a serem percorridos, ou presidência do Banco Central ou presidência do Banco do Brasil, mas entendeu-se que o perfil dele seria mais para a presidência do BC. Até chegou-se a cogitar a possibilidade de se manter o atual presidente Ilan Goldfein no comando da autarquia, mas isso acabou não acontecendo. Além de Campos Neto, o governo de Bolsonaro vai ter o atual secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, liderando a Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, vai ser mantido no cargo. São 2 nomes considerados de porte, pesos pesados, que agradam o mercado, ou como se diz aí, nos bastidores econômicos, a turma da Faria Lima. Isso dá mais força, mais credibilidade para o governo de Jair Bolsonaro tentar conseguir promover as tão sonhadas reformas estruturais ou estruturantes que podem colocar o Brasil numa nova rota de crescimento. Bolsonaro ficou em casa nesta quinta-feira, estudando e recebendo a visita de amigos, entre eles o deputado federal Silas Malafaia. Do Rio, Rodrigo Viga. Um jornalista brasileiro foi preso na Venezuela, confundido com um espião.
Na última segunda-feira, Thiago Henrique da Silva e 2 colegas foram abordados por militares venezuelanos quando estavam entrevistando imigrantes para um documentário. Segundo o jornalista, o grupo foi interrogado, teve as câmeras e celulares revistados e passou a noite em condições precárias dentro de uma base militar em Santa Helena, na Venezuela. Liberado depois de 18 horas, Thiago da Silva disse que os militares desconfiavam de um complô entre Espanha, Colômbia e Brasil para uma intervenção militar na Venezuela. Nos Estados Unidos, a Flórida terá uma recontagem manual de votos. As autoridades eleitorais americanas determinaram a medida por causa da pequena diferença entre os 2 candidatos a senador nas eleições legislativas no começo do mês. O democrata Bill Nelson venceu o republicano Rick Scott por cerca de 12.600 votos, ou 0,15% do total. A lei estadual determina a recontagem manual sempre que houver uma diferença menor que 0,25%. E o governo Temer chegará ao fim com dívidas de mais de 3 bilhões de reais junto aos organismos internacionais. 60 só para a Organização das Nações Unidas, para a ONU, o débito chega a 480 milhões de reais. Outros 813 milhões de reais resultam da participação brasileira em missões de paz da ONU. A Organização do Trabalho, a OIT, tem um crédito de outros 114 milhões de reais a serem recebidos. E agora, 10h13, vamos saber como é que fica o tempo nesse final de semana, em meio ao feriado prolongado. Os detalhes com a Desirê Brant. Diga, Desirê. A semana termina com uma frente fria na altura do Sudeste, bem no meio do feriadão. Hoje tem previsão de chuva numa faixa que vai desde a costa do próprio Sudeste até a região norte do Brasil e ainda poderá chover forte em alguns pontos destas regiões. No sul do país ainda chove no Paraná. Agora no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o tempo já fica mais firme e a temperatura volta a subir. A máxima hoje chega aos 30 graus em Porto Alegre e aos 29 graus em Florianópolis. Em Cuiabá vai fazer 34 graus, Palmas 36 e Teresina 38 graus. Na capital paulista o dia fica mais nublado, mas o sol aparece em alguns momentos do dia. Pode chover, mas hoje de maneira menos intensa e mais isolada. A temperatura não vai subir como subiu nos últimos dias, mas a sensação ainda é de tempo abafado, com máxima de 27 graus na capital paulista. Amanhã, o sábado, vai ser também com máxima de 27 graus. O sol vai aparecer mais vezes e, se chover, será algo localizado e rápido. No domingo, a temperatura sobe ainda mais, mas atenção, porque no final do domingo tem previsão de chuva forte em São Paulo, porque vem aí outra frente fria. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant, da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Um relatório aponta que os Estados Unidos poderiam perder uma possível guerra contra a Rússia ou a China, por exemplo. Reportagem de Vitor Moraes. Se os Estados Unidos entrassem em uma guerra com países como China e Rússia, poderiam perder. É o que aponta um relatório da Comissão de Estratégia de Defesa Nacional, composta por 12 ex-funcionários democratas e republicanos selecionados pelo Congresso. O texto destaca que o exército americano poderia sofrer baixas e perderia muitos recursos financeiros em seu próximo conflito. Destaca ainda que os Estados Unidos correm sérios riscos de sobrecarga se suas forças armadas combatessem em 2 ou mais frentes simultaneamente. O documento diz ainda que a superioridade militar dos Estados Unidos já não é mais inquestionável e que sua habilidade para defender a si, seus aliados e seus interesses vem se tornando cada vez mais duvidosa. Para fechar, o relatório menciona os recentes ataques da Rússia no leste europeu, suas operações cibernéticas e as alterações que fez no seu arsenal nuclear como ameaças que os Estados Unidos precisam abordar. Uma semana depois do início do fogo na Califórnia, o número de pessoas desaparecidas por causa do Camp Fire aumentou dramaticamente nesta sexta-feira. O total de mortos na costa oeste dos Estados Unidos subiu para 66 depois que as autoridades encontraram mais 7 corpos. A lista de desaparecidos também teve um acréscimo de 331 pessoas. A estimativa é de que o incêndio tenha destruído até agora 56 mil hectares de Sacramento,
norte da capital do estado. As tarefas de busca se concentram na localidade de Paradise, que foi duramente castigada pelas chamas. Os bombeiros conseguiram avançar nas últimas horas até conter cerca de 40% do incêndio. Porém, os esforços foram prejudicados por causa das condições do tempo. A expectativa é que só volte a chover na Califórnia a partir da semana que vem. E ainda falando do noticiário internacional, a tentativa de acordo do Brexit gera controvérsias. Marcela Lorenzetto. A premier Theresa May defendeu no parlamento britânico o acordo preliminar do Brexit, o movimento de saída do Reino Unido da União Europeia. Um rascunho do texto foi fechado nesta semana em Bruxelas por negociadores. No entanto, parte da ala conservadora, incluindo integrantes do próprio partido da primeira-ministra britânica, não gostaram das concessões feitas no acordo. Além disso, a saída de integrantes do governo fragilizou ainda mais as negociações. May sofreu um forte revés com as demissões do ministro do Brexit, Dominic Raab, da ministra de Trabalho e Pensões, Esther McVey, e de 2 secretários de seu gabinete por discordâncias com o projeto. Em meio a manifestações e risadas do parlamento, a primeira-ministra lembrou que o acordo não é o texto final. Mr. Speaker, what we agreed yesterday was not the final deal. It is a draft treaty. O que nós concluímos ontem não foi o acordo final. É um projeto de um tratado que significa que deixaremos a União Europeia de uma forma suave e ordeira em 29 de março do ano que vem. Estabelece uma estrutura de relacionamento futuro que atenda ao nosso interesse nacional. A premier disse respeitar a decisão dos ministros que renunciaram, mas destacou que o processo de separação exige escolhas difíceis e advertiu que o voto pode implicar na não concretização do Brexit. Ela disse que votar contra o acordo levaria o Reino Unido de volta à estaca zero. Para Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da China Foreign Affairs University, a premier britânica sai enfraquecida. Ela prometeu uma série de coisas que, de fato, não vão acontecer. E uma das grandes promessas que ela havia feito é que conseguiria resolver o problema da Irlanda do Norte, o que não aconteceu, justamente porque esta é a parte mais complicada, uma vez que a Irlanda do Norte, de fato, é um país que tem fronteira com um país da União Europeia e isso, de alguma forma, precisa ser revisto. O afastamento do bloco europeu, que ficou conhecido como Brexit, foi aprovado após um plebiscito em junho de 2016. O Conselho Europeu realiza uma reunião extraordinária para validar o texto em 25 de novembro. A votação sobre o projeto no Parlamento Britânico acontece em dezembro, depois do acordo ser formalizado com a União Europeia. Caso não seja aprovado, Theresa May terá 21 dias para esboçar um novo plano. 10h19, depois do anúncio da saída do Mais Médicos do Brasil, cubanos devem deixar o país em até 10 dias. Informações com Nani Cox. Os profissionais cubanos do programa Mais Médicos já devem começar a deixar o Brasil a partir do dia 25 deste mês. Durante uma reunião nesta quinta-feira, foi determinado o prazo de 40 dias para que os profissionais voltem a Cuba. A saída dos cubanos do programa Mais Médicos foi explicada pelas autoridades como uma resposta a declarações ameaçadoras do presidente eleito. De acordo com uma nota do Ministério de Saúde Pública de Cuba, Jair Bolsonaro colocou em dúvida a preparação dos profissionais. Após o anúncio, Bolsonaro disse que a decisão foi unilateral e garantiu que médicos de outros países poderão integrar o programa. Nós estamos formando, tenho certeza aqui, em torno de 20 mil médicos por ano e a tendência é aumentar esse número. Aqui. Nós podemos suprir esse programa com esses médicos. Agora, o programa não está suspenso. De outros países pode vir para cá. E a partir de janeiro, nós pretendemos, logicamente, dar uma satisfação a essas populações que serão desassistidas dessa forma. Mais de 1.500 municípios e cerca de 28 milhões de brasileiros dependem exclusivamente de médicos cubanos. De acordo com a Associação Brasileira dos Municípios, as vagas ocupadas pelos cubanos foram oferecidas a profissionais brasileiros que não aceitaram o trabalho. Por meio de nota, a Confederação Nacional de Municípios disse que a situação é de extrema preocupação e pode levar ao estado de calamidade pública. A CNM ainda disse que está em contato com o atual governo e com a equipe de transição para garantir a continuação dos serviços de atenção básica. O Ministério da Saúde deve lançar na próxima semana um edital emergencial para repor essas vagas.
E ainda falando da saída dos cubanos do Mais Médicos, o comentário de Augusto Nunes. Os brasileiros já são majoritários. E as vagas que vão surgir com a saída dos cubanos serão preenchidas rapidamente, como informa o governo. É o seguinte, 150 já antes dessa medida do governo cubano, vários médicos vindos da Ilha Presídio já haviam abandonado o programa para ficar no Brasil, para ficar em liberdade. 150 agora estão querendo permanecer por aqui. E todos, ou 99%, fariam a mesma coisa se os seus familiares não tivessem sido sequestrados virtualmente pelo governo cubano. Ou vocês acham que eles estão voltando voluntariamente? Eles são obrigados a voltar. Agora, basta que o governo faça um plano de carreira para os médicos brasileiros, dê um salário decente, basta deixar de pagar a Cuba para pagar aos médicos o salário integral, isso se resolve e ponto final, não vai haver problema nenhum, anotem. Comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe. Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. O Brasil pagou a Cuba 7 bilhões e 100 milhões de reais entre 2013 e 2017 no âmbito do programa Mais Médicos. Funcionava assim: o Ministério da Saúde transferia à Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, OMS, o valor de R$ 11.520 por profissional. A OPAS então repassava aos contratados cubanos cerca de R$ 3.000 e a diferença, cerca de R$ 8.520, ficava com a ditadura cubana. Ou seja, Cuba embolsava quase 75% do salário de cada profissional do país, pago pelo governo do Brasil. O dinheiro usado pelo governo do Brasil, obviamente, era dos cidadãos brasileiros pagadores de impostos, que, portanto, financiavam a ditadura cubana aliada do PT. Tudo começou com a busca de Cuba por outra forma de financiamento após o colapso da União Soviética. Em 1999, 9 anos após Lula e Fidel Castro criarem o Foro de São Paulo, Fidel fundou a ELAN, escola para a produção em larga escala de médicos, que seriam então negociados com os governos membros do Foro. Eu escrevi, repercuti e traduzi ao longo desses anos dezenas de artigos sobre o Mais Médicos. Em novembro de 2014, por exemplo, a colunista de assuntos latino-americanos do Wall Street Journal, Mary O'Grady, chamou o programa de crime perfeito. Aspas, ao embarcar seus cidadãos para o exterior para ajudar pessoas pobres, o regime ganha uma imagem de contribuinte altruísta para a comunidade global, até mesmo quando explora trabalhadores e fica rico às suas custas. Fecho aspas. Na época, de acordo com a agência alemã DW, Cuba já lucrava cerca de 7 bilhões e 800 milhões de dólares por ano com a exportação de trabalhadores de saúde. Em março de 2015, eu entrevistei um profissional cubano do Mais Médicos no Brasil. Ele me disse que cada vigia que estava aqui só para controlar os trabalhadores ganhava R$ 5.600 repassados do salário deles, ou seja, R$ 2.600 a mais que eles. Aspas, quando Cuba precisa ameaçar, eles nos ameaçam. Eles defendem os interesses do governo cubano. Somos tratados como se fôssemos propriedade do governo e se falamos algo, somos deportados para Cuba. Fecho aspas. Os trabalhadores eram obrigados a passar férias em Cuba e só podiam retornar ao Brasil se seus parentes estivessem na ilha, onde eram retidos praticamente como reféns. O objetivo era impedir que profissionais atuantes no exterior fugissem e deixassem de financiar a ditadura com a maior parte de seus salários. Foi contra esse sequestro estatal, essa operação de trabalho escravo, essa violação de direitos humanos que Jair Bolsonaro se voltou, impondo as condições de liberdade para as famílias e salário integral aos 8.300 trabalhadores, além da validação do diploma para garantir a competência necessária ao atendimento de pacientes brasileiros. Cuba, como esperado, não aceitou e sua embaixada em Brasília informou que os cubanos do Mais Médicos começarão a deixar o país em 10 dias. A ditadura manda, os trabalhadores escravos são obrigados a obedecer e os petistas ainda esperneiam contra Bolsonaro. No Brasil, claro, ditadura no dos outros é refresco. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã.
O chanceler Aloysio Nunes diz que o sucessor é um diplomata bem conceituado, competente, correto e leal. Ernesto Araújo foi anunciado na quarta como o ministro das Relações Exteriores no governo de Jair Bolsonaro. Em entrevista à Globo News nesta quinta, Aloysio Nunes disse que a decisão do governo cubano de sair do Mais Médicos foi hostil e sem cabimento. Ao comentar a possibilidade de transferência da Embaixada Brasileira de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, o chanceler disse que não vê sentido em trazer esse conflito para o Brasil. O brasileiro foi condenado à prisão perpétua na Espanha pelo assassinato dos tios e primos. Patrick Nogueira matou e esquartejou os corpos num chalé na cidade de Piós em 2016. As vítimas eram os tios dele, Janaína Américo, de 40 anos, e Marcos Nogueira, de 39, além dos filhos do casal, de 1 e 4 anos. No começo de novembro, um júri popular considerou Patrick Nogueira culpado, mas a pena só foi estabelecida agora. Um site americano voltado para a tecnologia da informação afirma que a Netflix estuda um tipo de assinatura só para celulares. O objetivo seria elevar a base de assinantes em países emergentes. Na Malásia, a modalidade já vem sendo testada e custa o equivalente a $4, metade do preço da assinatura convencional no país, que é de $8. Não foram informados ainda se os testes serão feitos aqui no Brasil. Agora são 10h27, a gente faz um rápido intervalo. Na sequência, outras notícias para você aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A parada é rapidinha, daqui a pouco estaremos de volta. Até já. Olá, eu sou Denise Campos de Toledo e estou aqui para convidar você para acompanhar diariamente, de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, o Jornal Jovem Pan. Muita informação para você no meio do dia, quando tudo está acontecendo na política, na economia, nos esportes, na sua cidade. Fique muito bem informado. E não esqueça, se inscreva no nosso canal, no Jovem Pan News, no YouTube. Assim você fica ligado direto na nossa programação. Te espero. Direto da redação. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, diz que a União acompanha a movimentação policial em Presidente Venceslau, mas diz que só vai intervir em caso de pedido do governo de São Paulo. A cidade do Oeste Paulista está com a rotina alterada há mais de um mês em razão da possibilidade de um plano de fuga de lideranças do primeiro comando da capital. O aeroporto municipal está fechado desde o dia 10 de outubro e policiais militares da tropa de choque reforçam o patrulhamento na área. O ministro Raul Jungmann confirmou nesta terça-feira em São Paulo que está monitorando a situação, mas falou que qualquer pedido de ajuda ou de transferência de presos para estabelecimentos federais deve ser feito pelo Palácio dos Bandeirantes. Isso é uma decisão que tem que ser tomada de base estadual. Cabe ao Estado fazer uma análise e requerer ou não. E isso vale não só para São Paulo, como para toda e qualquer unidade federada. Ou seja, a União não pode intervir em questões que dizem respeito àquela unidade federada. Então, isso é uma questão que cabe ao governo daqui, como cabe a qualquer outro governo estadual, decidir pela permanência ou pelo envio à unidade federal. O plano interceptado pelas autoridades previa a possibilidade de o PCC usar mercenários, aeronaves e até lança-foguetes para romper o perímetro da penitenciária 2 de Presidente Venceslau. O estabelecimento penal aloja Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, um dos líderes máximos do grupo, além de outros integrantes da facção. Esta é a Jovem Pan News. A
Rede da Informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, nesta sexta-feira, recesso do feriado da Proclamação da República. Você continua acompanhando aqui no nosso canal no YouTube e também na rede Jovem Pan News as principais notícias do dia. Você vai aproveitando e já deixo o convite a você mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, é bem fácil, bem rápido, você aproveita que está aí assistindo ao Jornal da Manhã e clica aqui embaixo no botão vermelho, já passa a receber as nossas atualizações, notificações, para poder conferir na íntegra todos os comentários, as reportagens que você vê diariamente aqui na programação da Jovem Pan. E o presidente Michel Temer aproveitou o feriado da Proclamação da República para reafirmar que a hora da divisão política no Brasil acabou. Reportagem de Luciana Verdolim. O presidente Michel Temer aproveitou o feriado da Proclamação da República para ressaltar a importância da alternância de governos. Segundo ele, nas eleições agora de outubro, o povo escolheu seus representantes e a democracia se manifestou com um vigor extraordinário. Ainda de acordo com o presidente, iniciou-se agora a chamada transição de governo, no momento em que as instituições estão fortalecidas, o que torna todo o processo cordial e civilizado. Eu trabalharei todos os dias para deixar a casa em ordem e tudo preparado para avançar ainda mais. Afinal, o sucesso do presidente Bolsonaro será o sucesso de todo o nosso país. Insisto na nossa união para construirmos um futuro melhor. A hora da divisão já passou. Agora somos um só país, uma só nação, um só Brasil. Mais uma vez, o presidente lembrou que assumiu o país na mais grave crise econômica da nossa história, que ele venceu a inflação, venceu a recessão, mas que ainda há muito o que fazer. Temer lembrou que já encaminhou à equipe de transição todas as informações referentes ao governo federal, o que vai ajudar na preparação das ações prioritárias do novo governo. De Brasília, Luciana Verdolim. Pois é, a todo vapor aí os preparativos para a transição de governo, os procedimentos da transição. E a gente continua em Brasília, as últimas informações. José Maria Trindade, bom dia, Zé Maria. É isso, Vitor, muito bom dia a todos. Olha, Vitor, já se fala em novo governo como se fosse um governo de fato. Esse pronunciamento do presidente Michel Temer é aquela história do filme, né? Esqueceram de mim? Oi, eu ainda existo, sou presidente da República. Faltam 45 dias para o presidente Michel Temer passar a faixa e o poder ao novo presidente eleito democraticamente, Jair Bolsonaro. 45 dias, agora podemos dizer que ele vai sim chegar ao fim do governo. Esse governo Michel Temer, ele tem algumas características próprias. Primeiro é de que o presidente Michel Temer, Vitor, chegou ao poder a bordo de um acordo político, né, que possibilitou a aprovação do impeachment da ex-presidente no Congresso. E aí ele dividiu o poder entre os partidos políticos, inclusive o PSDB, que pegou um naco importante, 4 ministérios pesados aqui na esplanada e pagou caro, muito caro, por esta decisão de pegar uma parte importante do governo Michel Temer. O presidente Michel Temer ficou impopular, a números nunca vistos na história democrática do país e teve dificuldades para chegar ao fim, mas chegou. Eu, Vitor, estava preparado para transmitir aqui na Jovem Pan a renúncia do presidente Michel Temer, logo depois da divulgação daquela gravação nos porões do Jaburu, ali na conversa de Joesley Batista com o então presidente da República já, Michel Temer, onde ele diz aquela frase famosa que vai ficar marcada no governo dele, né? Dizendo para continuar apoiando o Eduardo Cunha, né? Tem que manter isso aí. Esta é a frase famosa. Então, vamos lá, dividindo. Economicamente, o governo conseguiu, em primeiro lugar, interromper aquela onda, aquela projeção de caos do governo Dilma Rousseff. Combateu ali a inflação, reduziu os índices de inflação e até de desemprego, assim, né? Pois é, né, Zé? E continua repercutindo muito aí também a decisão de Cuba de sair do Mais Médicos, né? O governo Bolsonaro, como você disse, ainda não assumiu, mas é praticamente como se já fosse o atual governo e vem recebendo, inclusive, críticas da oposição, como se fosse mesmo o governo em exercício, mesmo essa não tendo sido uma decisão do Bolsonaro, tendo sido uma decisão lá do governo de Cuba, né? A história é a seguinte, o Bolsonaro, desde a campanha, né, criticou o programa Mais Médicos, fez um acordo com os médicos do Brasil que o apoiaram fortemente, né, de que iria exigir o revalida
que é uma prova que qualquer pessoa que não seja formada no Brasil faz nas universidades federais para exercer a profissão por aqui. Isso é uma regra, né? E o Mais Médicos quebra esta norma e inclui no programa aqui de atendimento não só cubanos, mas também formados em outros países brasileiros, que são 4 mil nesse programa. Os cubanos são 8 mil, né, de 28 mil total de médicos empregados no Mais Médicos, né? E aí Cuba, de forma unilateral, né, decide já tirar os médicos daqui do Brasil e provoca uma desassistência em vários municípios. Esses municípios não têm médicos porque não oferece vantagem para o médico, nem o recém-formado que quer ficar num centro para se formar melhor, né? E não tem nenhum incentivo, e o Bolsonaro promete fazer esse incentivo. Esse acordo do Brasil com Cuba cheira mal mesmo. Como um médico cubano, ele é diferente. Por que ele é tratado de forma diferente? Recebe menos de metade do que é pago a Cuba. E mais, ele vem numa condição assim, os parentes deles ficam lá quase como reféns do regime de Cuba. É estranho e não é compatível mesmo com esse novo governo. Portanto, muito coerente essa decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro e uma antecipação do governo de Cuba para romper o acordo. Pois é, né? E se fala muito em democracia, né? Mas essas condições do programa eram praticamente antidemocráticas, né? O médico, como você disse, né, Zé, tinha a família mantida praticamente como refém. Ele vinha ao Brasil e a família tinha que ficar lá em Cuba justamente para impedir que a família fugisse do país, né? Ou seja, quase como se estivesse sendo aprisionada, encarcerada lá com cães de guarda, com a polícia fiscalizando para ver se a família não viria acompanhar o médico, né? São condições absolutamente degradantes, né? Embora o pagamento, e essa é outra condição que deixa a gente de cabelo em pé, né? O pagamento aos cubanos era diferente, né? O valor que o Brasil pagava a Cuba era maior, né? Também do que a outros países, né? Olha, Vitor, esse programa Mais Médicos não é um programa de mais médicos de Cuba, mas é também de Cuba. Os médicos me dizem por aqui que dá a impressão de que o cidadão está sendo atendido, mas fora essa questão política, tem a questão também de qualidade de atendimento. Os cubanos não entendem o que o paciente lá no interior quer dizer, sabe, nem a língua direito. E outra coisa, os atendimentos não são bem feitos. São criticados pelos médicos. E isso pode ser mais grave até do que o não atendimento, porque o atendimento errado pode levar a sequelas e efeitos colaterais muito sérios. Então, os médicos dizem que o programa está equivocado como um todo. Além dos médicos cubanos, que são 8 mil, né, existem os brasileiros formados no exterior e que não fizeram o revalida, ou seja, não são médicos que podem fazer o atendimento aqui no Brasil. Então é por isso, e diante desse acordo, que todo esse programa deve ser modificado e deve ser extinto e criado um incentivo, ou seja, um plano de carreira para médicos ficarem no interior, nas pequenas cidades. Olha, ninguém pode obrigar ninguém a ir para um lugar onde ele não é bem aceito e não é bem remunerado, né? Exatamente, o que você pode fazer, e essa é a ideia justamente, né, Zé, é atrair, né, oferecer condições melhores para que esses empregos nas cidades afastadas, lá no interior, fiquem atrativos, né, para que esses médicos sejam estimulados a se mudar para essas cidades, né, e aí tem que oferecer também estrutura, né, porque não adianta só mandar o médico se não tem hospital, por exemplo, né, ou se as condições das UTIs, dos ambulatórios não são adequadas, né, tem que investir também não só em pessoal, mas também em material, né. Exatamente, é isso que reclamam os médicos. Porque não é só cubanos, mas os médicos também que são formados aí na Bolívia, na Argentina e em vários outros países aí que chegam aqui não podem trabalhar a não ser no Mais Médicos. E eles teriam que ser supervisionados e essa supervisão não acontece. A história do Bolsonaro é exigir o revalida e aí exigindo o revalida pode fazer o que quiser, trabalhar onde quiser e o governo terá um programa para atender esses lugares onde não existe médico. Perfeito. Aí o José Maria Trindade, direto de Brasília, com as informações. Bom dia para você, Zé Maria. Bom trabalho, um ótimo final de semana. Até a próxima. Perfeito. Obrigado. Muito bom dia, Vitor. Falando agora aqui da violência em São Paulo, a polícia continua à procura dos bandidos que mataram um médico no final de semana passado. Reportagem de Fernando Martins.
A Polícia Civil de São Paulo segue na busca de Luciano Silva Moreira, de 18 anos, suspeito de matar o médico Roberto Kikawa durante tentativa de assalto no sábado, no Ipiranga, zona sul da capital. De acordo com o delegado Wilson Zampieri, titular do 17º Distrito Policial, investigadores foram até a casa de Luciano na comunidade Heliópolis, próximo ao local do crime. A mãe do jovem o reconheceu no vídeo e outros parentes disseram que na noite do crime ele esteve em casa bastante nervoso e disse que precisava fugir. O histórico criminoso de Luciano impressiona. Mesmo tendo completado 18 anos apenas em maio, já soma 10 apreensões por envolvimento em roubos quando menor. A primeira ação criminosa foi aos 11 anos, quando foi pego assaltando um carro com 2 menores usando réplicas de armas. Sua última apreensão foi em maio, pouco antes de atingir a maioridade, quando foi parado dirigindo um carro roubado encomendado por criminosos. Agora, Luciano é considerado foragido e qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser levada à polícia pelo Disque Denúncia de forma anônima pelo telefone 181. E agora o comentário de Augusto Nunes. Se tivesse acontecido há 2 meses, 3 meses, nós teríamos de nos limitar a mencionar as iniciais do nome dele. Né? Ele não poderia aparecer sem a tarja no rosto e esses detalhes, esses equívocos brasileiros me incomodam muito. No caso daquela menina assassinada pelo Champinha, aparecia o Champinha com a tarja no rosto. Tem que proteger a identidade de um assassino psicopata. Ela aparecia com o rosto sem tarja, sem nada, porque a vítima é exposta dessa maneira. Essa política paternalista com assassinos, repito, que são patológicos, precisa acabar. Precisa acabar. E essa questão da maioridade penal precisa ser discutida. Eu acho, com coragem, eu acho que o sujeito tem o direito de votar e não poder ser responsabilizado criminalmente é um equívoco que de alguma forma tem de ser corrigido. Mais um caso de violência, a polícia prendeu mais um suspeito do assassinato do ex-jogador Daniel. Reportagem de Rafael Tebas. A Polícia Civil prendeu mais um suspeito na morte de Daniel, jogador de apenas 24 anos. Segundo o delegado Amadeu Trevisan, há indícios de que Eduardo Purcotti tenha agredido o jogador no cometimento do crime. Por isso, a Jovem Pan conversou com o jornalista Marco Xavier, do Gazeta do Povo de Curitiba. Acompanha o caso de perto. Ele falou sobre a operação da Polícia Civil. Vamos acompanhar. Que seria uma pessoa que estaria lá na festa. A gente aqui, a minha equipe de reportagem aqui ainda não tem isso confirmado. A polícia também não falou nada nesse sentido até agora. Eu sinceramente não tenho como dizer se é verdade ou não. Eles consumiram uma quantidade muito grande de bebida lá na festa, né? É uma balada sertaneja aqui de Curitiba bem conhecida. Teriam sido 35 garrafas de vodka, né? Isso o grupo, né? Que seriam 11 pessoas mais ou menos. E que depois eles esticaram a noite até a casa do Edson. Com a prisão dele, agora são 7 suspeitos presos, incluindo Edson Brits, que confessou ter espancado e matado o jogador. Para 10h44, Rio de Janeiro, Rodrigo Viga já com a gente. Bom dia, Viga. Tudo bem, Brau? Como é que você tá, rapaz? Tudo tranquilo? Tudo em ordem por aí. Tá dando para ver aqui o canhão ou não? Alguma zona militar, né? Algum lugar de militar, né? Exatamente. Aqui é uma unidade da Marinha, na região central do Rio de Janeiro, que recebeu a nobre visita. Deixa eu ver se eu pego aqui. Agora sim, canhão apontado. Canhão devidamente apontado. Ainda bem que tá pro outro lado, porque eu tô do lado de cá, tô do outro lado aqui. Quando eu apareço aqui, ó, o canhão saindo da minha pra cabeça, assim, certo? Isso. Meu caro Brau, ouvinte internado da Jovem Pan, bom dia pra você. Ele veio aqui fazer uma visita, participar de um café da manhã com o Eduardo Ferreira, que é o almirante e comandante da Marinha do Brasil. Ele fez até uma inconfidência aqui, uma confissão, o presidente eleito Jair Bolsonaro. Disse que antes de escolher o general Fernando Silva para a defesa, convidou o almirante da Marinha do Brasil, sabia não? Para mim foi uma surpresa, não sabia não. E ele não aceitou, foi isso? Não aceitou, declinou, disse que tinha problemas particulares e coisa e tal. É um governo, é um ministeriado que tem muito mais gente do Exército do que das outras forças, não é isso, meu caro Brau? Então vejamos, tem o general Heleno, 4 estrelas, tem o Fernando Silva, tem o general Mourão,
E hoje foi apenas uma visita protocolar. Ele tem ido a muitas unidades militares, desde que foi eleito presidente, para falar com aqueles que entendem a sua mentalidade. Você lembra que ele esteve lá no sul do estado do Rio de Janeiro também, né? Naquela reserva na Marambaia, era uma unidade da Marinha do Brasil, até passeou de barco, enfim. Esses são apenas alguns contornos, alguns detalhes. Agora, vamos à notícia que interessa, meu caro Brown. Jair Messias Bolsonaro vai na semana que vem, sabe para onde? Aonde? São Paulo. Vem pra cá? Vai estar no Albert Einstein, muito provavelmente no próximo dia 23, para fazer uma espécie de exame prévio preventivo para a cirurgia que vai ser realizada em dezembro, ou seja, a retirada da colostomia. E dependendo do exame, do que acontecer, já no próximo dia 23, quando vai estar em São Paulo, hoje é dia 16, correto? Então 23 na sexta-feira da semana que vem, certo? Se a minha matemática está correta. Ele já vai marcar e já vai programar. Entendeu? Vai marcar e vai programar a cirurgia para a retirada da colostomia. Assunto número 2. Quem serão os comandantes das 3 forças, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. O Bolsonaro disse que vai ouvir os atuais comandantes de Marinha, Exército e Aeronáutica, vai respeitar a hierarquia para escolher esses futuros comandantes de Marinha, Exército e Aeronáutica. Claro, vai ouvir os generais Augusto Heleno, que é do GSI, e também futuro ministro do GSI, né? E também o general Fernando Silva, que é o ministro da Defesa de seu futuro governo. Mas não falou nada sobre o Mourão, vice-presidente eleito, né? Volta e meia, o Bolsonaro tem dito que conhece pouco o Mourão, que precisa conhecer um pouco mais o seu vice-presidente. Assunto número 2, mais médicos. Isso ainda está dando panos para manga, não é isso, meu caro Brown? Afinal de contas, não houve acordo entre os governos de Brasil, né, o futuro governo de Bolsonaro, com o governo de Cuba, e o Bolsonaro disse que tinha que acabar com um programa porque os médicos, mais de 8 mil médicos que ainda atuam no Brasil, eles estavam em situação de escravidão ou de semi-escravidão, e ofereceu inclusive asilo político para aqueles médicos que não quiserem voltar à terra da família Castro. Assunto número 3. Rafael deve estar com mel, porque tem umas 2 abelhas me rondando aqui, viu, Brown? Mas tudo bem. Toma cuidado que isso dói, hein? Isso aí machuca a beça. Mas eu fico feliz de saber que eu tô com mel, tô melado. Ô, meu caro Brown, o terceiro assunto importante dessa visita aqui, desse café da manhã do Bolsonaro com o comandante da Marinha, o almirante Eduardo Ferreira, diz respeito à carta dos vereadores. Dos governadores, perdão. Os governadores apresentaram uma carta ao governo eleito pedindo ajuda, pedindo apoio, e um dos pontos importantes dessa carta dos governadores diz respeito ao fim da estabilidade do servidor público, do funcionário público. O Bolsonaro disse que ainda não avaliou, ainda não sentou para conversar com o super futuro ministro Paulo Guedes, mas esta carta pode ser importante, né, meu caro Brown, ouvinte internauta da Jovem Pan, primeiro, para resolver o problema fiscal de gastos dos estados. As previdências de estados e municípios também andam muito deficitárias, muito pesadas, muito carregadas. E, em terceiro lugar, os governadores têm as suas bancadas de deputados federais. E, se tiver o apoio dos governadores, os governadores podem orientar as suas bancadas a apoiar também aqueles projetos que virão do executivo no futuro governo. Não é isso, meu caro Brown? É isso, né? E é um assunto polêmico, né? Que toca muita gente, né? Um assunto sensível à estabilidade dos servidores e não sei como funciona a legislação a respeito, mas não deve ser uma mudança tão simples, né? Deve ser algo que vai mobilizar o Congresso, não sei exatamente o trâmite, a votação, mas possivelmente passa por lá, né? Exatamente. Eu conversei com alguns especialistas, eles dizem que a estabilidade foi criada para evitar a ingerência política sobre o serviço público, para que não haja aquela história de estou entrando, eu trago os meus, estou saindo, vem o dos outros, entendeu, meu caro Brown? Para que o governo não fique com a cara de um só, né? Claro que o presidente tem autonomia para nomear tal, mas o grosso ali, a estrutura básica não pode ser mexida, né? Mas para isso se criou também a figura do comissionado, e não são poucos, né, meu caro Brown? Isso. São vários DAS aí que existem na hierarquia pública brasileira. Agora,
os próprios especialistas dizem que algo tem que ser feito para resolver o problema fiscal e também a questão previdenciária e, além disso, a questão da produtividade. Vou falar pelo que eu conheço aqui no Rio de Janeiro. Conheço bons e maus servidores. Sei que também as repartições públicas aqui gozam de vários benefícios e tem muitos que não passaram em concurso, são infiltrados. Estou falando do caso específico que eu conheço aqui. Eu vejo muito juiz, muito menos, mas em certa quantidade, promotores e procuradores reclamando sobre serviço, do excesso de serviço. Mas estou só citando alguns exemplos, tá, Brown? São categorias que, por exemplo, gozam de 2 meses de salário, de férias em um determinado ano, tem uma série de vantagens, tem uma série de benefícios, tem os chamados penduricalhos. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, essa história de teto do ministro do Supremo Tribunal Federal é só figuração, é só uma figura de linguagem, é um objeto decorativo, porque tem muito juiz aqui ganhando mais de 100 mil reais. E tem muito juiz que também trabalha de 2 da tarde às 6, 7 horas da noite. Então, essas imperfeições deveriam ter que ser corrigidas, segundo esses especialistas, meu caro Brown. Sem dúvida nenhuma, né? Esses privilégios têm que ser combatidos, tem que haver uma equiparação, pelo menos, com a iniciativa privada, né? Com as condições que a gente encontra nas empresas, no setor privado, para que não fique aí um abismo, né? Você trabalha no setor público, tem uma determinada condição, no setor privado outra, podem ser diferentes, né? Mas esse abismo, essa diferença muito grande, de fato não é boa, não é saudável, não. Mas alguma coisa aí, Vigal? Já posso me despedir de você? Antes de você passar a régua, tivemos mais casos de violência aqui no Rio de Janeiro. Bolsonaro voltou para casa, vai para o remanso do lar. Não sei se hoje vai ter pão com leite condensado, se vai ter churrasco, enfim, mas vai ficar lá com a família, com os amigos e estudando. Ele gosta sempre de estudar os temas antes de conversar com a imprensa ou com os seus pares. Um policial militar foi baleado numa tentativa de assalto em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O estado de saúde dele é considerado estável. E nós tivemos ainda um penitenciário acusado de estupro que foi morto por colegas de cela numa unidade conhecida como Dom Bosco. O crime aconteceu em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A gente sabe que estuprador dentro de cadeia acaba padecendo, acaba sofrendo normalmente, né, Brown? Em qualquer lugar do Brasil. É isso, aí o nosso Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro. Viga, bom final de semana para você, um bom dia, até mais. Até mais, hoje o tempo tá feio aqui, depois do solaço, né, da solaca de ontem, e vai ser assim durante toda a sexta-feira, mas o pessoal da meteorologia está dizendo que ficam firmes, né, os dias de sábado e de domingo do feriado, mas na segunda e terça-feira da semana que vem, o tempo volta a melar, volta a lamber de novo. Brau, grande abraço. Valeu, Viga. E olha, o assunto agora é Black Friday, ela tá chegando, já na sexta-feira da semana que vem, dia 23, reportagem de Marina Ogawa. Há poucos dias da Black Friday, as promoções começam a aparecer em todos os cantos. 50% de desconto, 90% de desconto, compre um, leve 3 e muito mais. No Brasil, a Black Friday começou em 2010 e a cada ano as promoções conseguem atrair mais consumidores e por vezes gerar mais reclamações. Por isso é preciso ficar atento para não cair em promoções falsas e, em vez de ganhar um desconto, ser enganado por empresas que agem de má fé nessa época. Uma pesquisa do Reclame Aqui sobre o evento deste ano aponta que 51,3% dos consumidores brasileiros ainda não confiam na Black Friday, enquanto 46% a consideram parcialmente confiável. Segundo o diretor de operações do site, Felipe Paniago, a desconfiança tem a ver com uma situação já vivida pelo consumidor. Isso se deve ao passado da Black Friday. Quando chegou no Brasil, aconteceram vários problemas. Muita gente não conseguiu achar promoção boa, o produto atrasou. É uma data muito usada no online, né, no e-commerce. E aí, infelizmente, a primeira impressão é a que fica. Então as lojas estão correndo atrás dessa péssima primeira impressão que foi criada para tentar reverter. Apesar do receio de alguns consumidores, a data é interessante para quem procura algum produto a preços mais atrativos. Mas é preciso ficar atento a alguns cuidados na hora da sua compra, como aconselha o economista especialista em finanças pessoais, Danilo Zanini. E uma coisa que é muito importante, é uma época em que as empresas elas colocam descontos muito grandes e isso chama atenção. E é claro que você deve tomar muito cuidado, principalmente para não ser enganado, para não participar aí de algo um pouco mais duvidoso. O que eu posso fazer? Primeiro, pesquisar.
pesquisar por empresas sólidas, empresas que já estão atuando no mercado, empresas que já têm um histórico de venda. Então cuidado para você não comprar produtos de uma empresa que você nunca ouviu falar. Esse é o primeiro ponto. Compre, mas procure por preços mais atrativos. Se mesmo seguindo essas dicas você ainda cair em uma fraude, saiba que ainda pode ter solução. O advogado e ex-secretário nacional do consumidor, Arthur Rolo, dá o caminho. Se você tiver comprado pela internet, você tem aquele direito de arrependimento do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Significa que, a partir do momento em que o produto chegar na sua casa, você tem 7 dias para se arrepender. Confira essas e outras dicas para não ser enganado nessa Black Friday no site da Jovem Pan, jp.com.br. Fique atento e boas compras. Boa, obrigado, Marina. Agora são 10h56, um rápido intervalo. Na volta, outras informações para você nesta sexta-feira, recesso do feriado prolongado. É daqui a pouquinho, eu te espero aqui. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Será? Eu compito muito. Presente do indicativo do verbo competir. Sim, correto. Eu compito muito. Eu valho muito. Olha, eu valho muito. Presente do indicativo do verbo valer. E por fim, olha isso. Eu pulo muito. Do verbo pular. Sim, mas também pode ser do verbo polir. O que você faz no sábado à tarde? Seu marido, o que ele faz no sábado à tarde? Seu namorado? Aquela cervejinha, né? Então ele diz, eu pulo o meu carro, gente. Eu pulo o meu carro. Agora coloca aqui, produção, vamos pular. Nada a ver, não é outro pular, no caso. Mas tudo bem. Cíntia Chagas, beijo. Olá pessoal da Jovem Pan, nesta data FIFA teremos a definição dos grupos da Liga das Nações, né? Competição disputada pela primeira vez, né? Uma nova competição da UEFA de seleções. Essa competição substitui os amistosos da data FIFA, né? Não é uma competição jogada no mesmo nível da Eurocopa ou da Copa do Mundo, mas é num nível de competitividade maior do que nos amistosos. Na Liga das Nações temos 4 divisões. Nesta primeira edição, as equipes foram divididas pelo ranking da UEFA e temos acesso e descenso, além da disputa pelo título na divisão principal. Antes dessa data FIFA, os grandes favoritos para avançarem para a fase final da Liga das Nações são França, Espanha, Portugal e Bélgica. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora 11 horas, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Apesar de ter recuado na proposta de extinguir o Ministério do Meio Ambiente, o presidente eleito quer tornar a pasta mais enxuta. Jair Bolsonaro cogita cortar ao menos 30% dos cargos comissionados e o setor ambiental não ficaria de fora. Oposicionistas à ideia defendem um ministério forte para fazer valer suas posições. O próprio Ministério do Trabalho, a ser fundido com outra pasta, também deve ter a estrutura simplificada.
Um grupo de parlamentares articula uma frente para debater o pacote anticorrupção com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. O objetivo declarado é fazer o projeto que o juiz prometeu enviar ao Congresso no começo do ano que vem andar no Congresso. Mas o grupo também quer evitar que a pauta anticorrupção se torne uma marca exclusiva do governo de Jair Bolsonaro. Essa frente, composta por apoiadores e críticos do presidente eleito, espera se reunir agora em dezembro em Brasília com o procurador Deltan Dallagnol, um dos coordenadores da Lava Jato. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região terá que enviar ação contra o desembargador Rogério Favretto para o Conselho Nacional de Justiça. O juiz é alvo de um processo administrativo no TRF4 por ter, em julho desse ano, concedido um habeas corpus em favor do ex-presidente Lula, condenado e preso na Lava Jato. A decisão gerou liminares envolvendo Favretto, o juiz Sérgio Moro, então responsável pelas ações da operação, e o presidente do tribunal, o desembargador Thompson Flores. A Corregedoria Nacional de Justiça já havia mandado unificar todas as ações relativas a esse caso, esse episódio que quase terminou com a soltura do ex-presidente Lula, mas uma contra Favretto ainda tramitava no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agora, no noticiário internacional, o Ministério Público da Arábia Saudita anuncia que vai pedir pena de morte aos acusados do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Reportagem de Nicole Fusco. O Ministério Público da Arábia Saudita informou nesta quinta-feira que vai pedir a pena de morte para 5 dos 11 acusados de estarem envolvidos na morte do jornalista Jamal Khashoggi. Ao todo, 15 pessoas estavam envolvidas. Elas compunham 3 grupos: o de negociação, o de inteligência e o de logística. Segundo a promotoria, quem ordenou a morte de Khashoggi foram os integrantes do grupo de negociação. De acordo com os promotores, o jornalista foi morto com uma injeção letal dentro do consulado saudita em Istambul, no dia 2 de outubro. E o brasileiro acusado de matar a família foi condenado à prisão perpétua na Espanha. Reportagem de Renato Barcelos. O brasileiro François Patrick Nogueira Gouveia foi condenado à prisão perpétua pela justiça espanhola após admitir ter matado e esquartejado 2 tios e 2 primos, um de 1 ano de idade e outro de 4 anos, na cidade de Piós, em 2016. A sentença foi dada nesta quinta-feira, dia 15, pela juíza Maria Helena Maior Rodrigo, do Tribunal de Guadalajara. Patrick está preso desde 2016, quando se entregou às autoridades após confessar o crime. No início deste mês, ele foi considerado culpado por um júri popular, mas a pena ainda não havia sido estabelecida. A prisão perpétua é a punição mais grave existente na Espanha e pode ser revista a cada 25 anos. Durante o julgamento com júri popular, que aconteceu entre os dias 24 e 31 de outubro, 65 pessoas prestaram depoimento, entre eles familiares, policiais e médicos forenses. A decisão do júri foi que Patrick matou os tios e primos com intencionalidade, sem considerar qualquer defesa. Tanto o Ministério Público Espanhol quanto a defesa particular pediram a prisão perpétua, mas a defesa do brasileiro pediu redução para 25 anos por conta de danos cerebrais que colocavam em condição de doente. No último dia do julgamento, Patrick pediu perdão aos familiares e disse que sofre como eles. No entanto, também declarou que agora não podia mais consertar o que fez. Falando agora da queda de uma parte da pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo. As últimas informações, Vitor Moraes. Os motoristas que ainda vão viajar e aqueles que voltarem para São Paulo vão precisar de caminhos alternativos depois que parte do viaduto cedeu na Marginal Pinheiros. O coordenador de controle operacional da CCR Oeste, Daniel Daneluz, dá algumas opções para aqueles que desejam sair da capital e acessar a rodovia Castelo Branco. A orientação da CCR Oeste e da CCR Rodoanel, acompanhadas pela Artesp, é de que o retorno seja realizado na Ponte dos Remédios, que é a próxima após a interdição. Essa ponte pode ser acessada pela própria pista local da Marginal do Pinheiros e também pela Avenida Gastão Vidigal, na região do CEAGESP. Além disso, o trecho oeste do Rodoanel é uma ótima opção para desviar de congestionamentos no viário urbano, em especial da cidade de São Paulo. Os acessos mais próximos ao Rodoanel são pelo quilômetro 20 da rodovia Raposo Tavares, 23 da Anhanguera ou 24 da rodovia dos Bandeirantes.
Na chegada do litoral, aqueles que vierem pela rodovia dos Imigrantes podem seguir pela Avenida Professor Abraão de Moraes, sentido Complexo Viário Maria Maluf, e acessar a Avenida Luiz Inácio de Anhanha-Melo, chegando à Marginal Tietê e rodovias. Outra opção é seguir pela Avenida do Estado até a Marginal Tietê, junto à Ponte das Bandeiras, em direção à rodovia Castelo Branco. Aos motoristas que vêm pela rodovia Anchieta com direção à rodovia Castelo Branco, é possível acessar a Avenida das Juntas Provisórias e seguir tanto pela Avenida do Estado quanto pela Avenida Luiz Inácio de Anhanha-Melo. Agora um caso que aconteceu em Brasília no começo do ano, bem parecido com esse problema vivido agora em São Paulo, com a queda de parte de um viaduto. Reportagem da Luciana Verdolim. O brasiliense também levou um susto em fevereiro desse ano, quando parte de um viaduto caiu aqui no centro da capital do país, numa região bastante movimentada e perto do horário do almoço, quando a movimentação é ainda mais intensa. A estrutura desabou, mas não houve vítimas. Não se pode dizer, no entanto, que foi uma surpresa para as autoridades locais, uma vez que vários alertas já haviam sido dados. E o próprio Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal já havia afirmado que era urgente corrigir problemas na estrutura daquele viaduto. A equipe do governador eleito, Ibanez Rocha, classifica a obra como prioritária para o novo governo. Após a tragédia no Museu Nacional no Rio de Janeiro, o Congresso discute a criação de fundos patrimoniais. Mas a medida não é consenso entre especialistas. Nessa semana, uma audiência pública examinou a medida provisória 851, que permitiu a criação de fundos para destinar doações a projetos de interesse público. A ideia é usar os endowments, no termo original em inglês, em áreas como educação, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação, cultura e esporte. Em audiência no Congresso, o representante do Ministério da Educação, Caetano Siqueira, explicou que o próprio Museu Nacional pode ser ajudado por essa medida. O projeto de reconstrução do Museu Nacional, por exemplo, seria executado por uma organização executora que pode ser uma fundação de apoio, pode ser uma organização multilateral, como uma organização como a Unesco, pode ser uma ONG, enfim, um tipo de organização que execute projetos em apoio à entidade apoiada. O ministro da Cultura lembrou que o fundo patrimonial é usado no exterior e auxilia locais como o Museu do Louvre, na França. Para Sérgio Saleitão, o mecanismo favorece a sobrevivência das instituições. Nós não temos nesse arsenal de mecanismos de investimento público ou públicos em cultura um mecanismo mais adequado justamente a essas instituições que eu mencionei, que são as que realizam trabalhos em caráter contínuo, em caráter permanente. Representantes de universidades brasileiras defenderam a criação de fundos patrimoniais, mas questionaram pontos da medida provisória. A assessora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Mariana Maza, criticou a falta de diálogo com as instituições científicas durante a criação do projeto. Foi com surpresa que a comunidade científica recebeu a edição da MP 851/2018, sem que tivesse havido qualquer debate com as áreas representativas da ciência, tecnologia e inovação brasileiras. Este ciclo de audiências públicas, organizados por essa comissão especial, devolve a oportunidade de colocar nossas observações sobre a proposta. Alguns convidados da audiência pública pediram o fim do capítulo da MP que cria o Programa de Fomento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Os representantes acreditam que esse trecho pretende substituir recursos orçamentários que hoje são destinados a bolsas de pesquisa por eventuais doações obtidas de pessoas físicas. Falando agora do Salão do Automóvel, que está chegando ao fim, termina agora nesse domingo. A reportagem é do nosso mestre em velocidade, nosso expert da área, o Alex Rufo. O Salão do Automóvel de São Paulo, ele tem carros e modelos para todo tipo de gosto e também para o tamanho do seu bolso. Quando a gente fala de um McLaren Senna, como esse aqui, que é um carro de 8 milhões de reais, a primeira coisa que a gente pensa é potência, velocidade máxima e também o tempo que leva para ir de 0 a 100 km por hora. No Salão do Automóvel isso não é diferente. A gente vai daqui até o carro mais barato do salão, de 29 mil reais, em apenas alguns passos ou no split de segundo. O carro mais barato do Brasil está no salão. É o Caoa Chery QQ.
Com motor 1.0 flex de 3 cilindros DVT e 75 cavalos de potência, tem dimensões e pesos reduzidos, priorizando eficiência energética e economia de combustível, ideal para soluções de mobilidade urbana em grandes cidades. Seu câmbio manual de 5 velocidades tem uma relação de marchas muito bem equilibrada e proporciona trocas com muito conforto para a condução. A proposta do carro é atingir um público que não pretende investir muito com locomoção, mas com segurança de freios ABS e airbags tanto para o condutor como para o passageiro ao seu lado. E agora, num patamar bem mais alto, um carro de 8 milhões de reais, que é o carro mais caro do Salão do Automóvel, o carro de rua mais caro do salão, que é a McLaren Senna, com os mesmos atributos de tecnologia e habilidades que o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, tinha na pista. O motor V8 biturbo de 4 litros com 800 cavalos de potência, 800 Nm torque, vai de 0 a 100 em apenas 2,8 segundos, com velocidade máxima de 340 km por hora. É o carro de rua mais rápido da história da McLaren, que combina velocidade com elementos aerodinâmicos ativos, como o aerofólio traseiro duplo, controlado por um sistema hidráulico que atua como na Fórmula 1, se posicionando para aumentar o nível de pressão aerodinâmica, ou downforce, tão comum nos carros de Fórmula. Equipado com um incrível sistema de suspensão hidráulica, à medida que a velocidade aumenta, a suspensão endurece para suportar as cargas aerodinâmicas, o que garante ainda mais controle ao motorista em utilizações esportivas de pista ou de estrada. Todas as partes da carroceria são feitas em fibra carbono, contribuindo para fazer dele o automóvel mais leve da McLaren desde o mítico Fórmula 1. São apenas 1.200 quilos. Outro diferencial é o sistema de escape com 3 canos que saem pelo deck traseiro, liberando ineditamente os gases pelo lado de cima da carroceria em ângulo e que favorece muito a aerodinâmica, melhorando o resfriamento do motor. Produzida pela McLaren Automotive, as 500 unidades produzidas dessa máquina aqui do lado foram todas vendidas globalmente. E aí, você está pronto para acelerar? Esportes. Agora são 11h12, hoje é dia de seleção brasileira, tem amistoso lá em Londres. André Ranieri. A seleção brasileira, nesta sexta-feira, encara o Uruguai no primeiro dos últimos 2 amistosos de 2018. O técnico Tite fez mistério, não revelou a seleção brasileira que vai a campo logo mais. Só disse que o Wallace, atleta que está no Hannover da Alemanha, será o substituto de Casemiro do Real Madrid, que foi cortado recentemente. Aliás, Tite conversou com a imprensa nas últimas horas e falou sobre os muitos desfalques do Uruguai. Oscar Tabares não poderá contar com 8 atletas. Vamos ouvir o técnico Tite. Uma seleção, ela é forte no seu conjunto. E se eu fosse brincar, eu ia dizer assim, não dá para tirar o Cavani, né, e o Soares também. O Marcelo foi cortado por um problema de lesão. Casemiro foi cortado por problema de lesão. Então, alguns cuidados que eles são importantes. Fernandinho não foi por problema de lesão. Alguns atletas importantes que tu acaba em algum momento também oportunizando a outros. Nessa fase também o Uruguai. Além de Tite, o camisa 10 e capitão da seleção brasileira Neymar concedeu entrevista coletiva ao lado de Davi Luca, seu filho. E ele foi perguntado sobre um assunto bastante delicado. Recentemente, alguns documentos foram divulgados à imprensa sobre os bastidores do futebol. E Neymar, ele receberia dinheiro para aplaudir o torcedor do PSG, também para não criticar o seu treinador. O que pensa sobre essas revelações o atacante Neymar da seleção brasileira? Às vezes eu dou risada, sabe? Porque cada coisa que andam publicando, falando, né? Achando que sabe mais do que o normal. E ao mesmo tempo fico muito triste, muito chateado, né? Por inventar histórias, por inventar coisas que não são reais. Então eu peço que tomem cuidado com essas fake news. Há então a participação de 2 personagens importantes da seleção brasileira, o camisa 10 Neymar e também o técnico Tite. Vamos a uma provável escalação. Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz,
Wallace, que será o substituto de Casimiro, Arthur e Renato Augusto ou Paulinho. E o trio de ataque tem Douglas Costa, Neymar e também o atacante Firmino. Então fique ligado na Jovem Pan, 6 horas da tarde, horário de Brasília. Brasil de um lado, Uruguai do outro, amistoso que acontece em Londres. É o penúltimo da temporada de 2018. Depois do amistoso contra o Uruguai, tem também a partida diante de Camarões. Na Jovem Pan, 6 horas, Brasil e Uruguai. Bom, e pra gente falar mais desse jogaço aí entre Brasil e Uruguai, aqui comigo o Gabriel Dias. Bom dia, Gabriel. Olá, Brown, tudo bem? Amigos aqui do Jornal da Manhã. Promete, o jogo promete, vai ser um amistoso bem legal de se assistir. Como o André Ranieri falou, as equipes ainda não foram definidas, o técnico Tite não deu pistas ainda de quem serão os titulares. Pelo menos nós teremos já aí uma dica, o Tite já deixou a dica, o Casemiro não joga hoje, quem entrará no seu lugar será o Wallace. E o Brasil ainda tem esse penúltimo amistoso antes do fechamento desse ano de 2018 e o técnico Tite já vai tentando fazer adaptações para a Copa América, né? Apesar de já estar batendo na porta, o Tite ainda tem esse amistoso contra a seleção do Uruguai, depois ainda tem Camarões na semana que vem para tentar acertar a equipe. Claro que muitas peças ainda serão trocadas até a Copa América e alguns amistosos ainda serão feitos até o ano que vem. Pois é, né? E enquanto isso aqui no Brasil, a gente teve ontem o fechamento da rodada do Brasileirão, né? Bons jogos até. Jogo animado lá entre São Paulo e Grêmio. O jogo foi ruim, né? Mas o jogo importante, né? E deu empate, né, Gabriel? O São Paulo que entrava pressionado seria talvez o jogo mais importante ali da rodada, porque justamente o São Paulo testaria para tentar voltar ao G4, né? O Grêmio já havia passado ali, pelo menos em número de desempate, a pontuação era a mesma, e o Grêmio agora assume de vez a colocação que era do São Paulo, que é o 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Então é uma pressão muito grande depois da saída do técnico Diego Aguirre, um jogo tecnicamente ruim, jogo normal para o futebol brasileiro, pouquíssimas chances de gol, chances de gol, exatamente. Poucos torcedores, inclusive o jogo de rugby que foi realizado na semana passada teve mais torcedores muito que esse jogo do Grêmio contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Em resumo, o Grêmio fez o primeiro gol, gol do Everton Cebolinha, depois no segundo tempo acabou acontecendo um empate numa bola tocada contra pelo Michel e o São Paulo conseguiu sair com esse saldo de empate muito bom, 1-1, um resultado até positivo. Houve uma mudança já importante do Jardine, o novo técnico do São Paulo, garantem aí os dirigentes do Tricolor que pelo menos o Jardine deve ser aí a indicação, o nome que prossegue para o calendário de 2019, a gente sabe que as coisas mudam muito rápido no futebol e no São Paulo, então não dá para acreditar na palavra do Leco. Mas o Leco garante que o Jardine ficará para o ano que vem. Não dá para saber muito bem. Porém, o Jardine já começou com uma mudança importante que o Aguirre não estava fazendo, que foi colocar o Nenê como titular. O Nenê entrou jogando e saiu vaiado. Alguns torcedores se reuniram depois ali na saída dos jogadores, ainda em campo, e vaiaram o Nenê pela partida que ele apresentou em campo. Então, a situação de São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro é talvez confortável pela situação do clube do ano passado. Vai tentar ali a classificação no G4. Tá ficando mais difícil, faltam 4 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, mas se ficar entre os 6 primeiros já consegue uma classificação para pelo menos estar na pré-Libertadores. Quem tá com dificuldades para entrar é o Santos, né? Tropeçou ontem mais uma vez. O jogo do Santos ontem também foi um jogo de qualidade técnica horrível. Santos e Flamengo fizeram uma partida que no primeiro tempo teve 2 chutes diretos ao gol. O Santos não ajudou, mas o Flamengo também foi completamente ineficaz. Acabou que os últimos 5 minutos do segundo tempo foram os mais dramáticos, os mais emocionantes, porque até então tínhamos ali um jogo fraquíssimo. O Flamengo fez 1-0 depois da entrada do Henrique Dourado, o próprio Henrique Dourado colocou a bola para a rede. E nos últimos minutos, houve um pênalti dentro da área que foi convertido em marcação pelo árbitro, mas que apenas o juiz da linha de fundo tinha dado o lance. O árbitro mandou o lance seguir, só que prontamente o árbitro que fica ali atrás do gol, aliás, esses árbitros são muito cobrados pelas suas participações, o árbitro que estava atrás do gol chamou a atenção do juiz principal e o juiz principal marcou o pênalti. E na cobrança o Gabigol acabou batendo mal, tá? O goleiro César lá do Flamengo fez a defesa e o time do Rio de Janeiro saiu com 1-0, um resultado bom, importante, mas que não coloca o Flamengo na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, porque mais tarde, ainda ontem, o Internacional venceu o América por 2-0 e manteve aí a distância para o Palmeiras de 5 pontos. Fechado aí o Gabriel Dias e daqui a pouquinho toda a cobertura dentro do Camisa 10, né, Gabriel? É isso, no Camisa 10, no Esporte em Discussão, e hoje tem o jogo da Seleção Brasileira, 6 horas da tarde, no AM, no FM, no YouTube aqui da Jovem Pan, cobertura completa desse amistoso Brasil e Uruguai, 6 da tarde o jogo, a nossa cobertura começa às 5h30. Boa, valeu, Gabriel. Valeu, Brown, até mais. Bom fim de semana.
Falando agora mais uma vez da queda do viaduto da Marginal Pinheiros aqui em São Paulo, o repórter Thiago Muniz com as últimas informações. Oi, Thiago. Oi, Vitor, bom dia a todos. A gente fala justamente de cima do trecho do viaduto da Marginal do Pinheiros, evidentemente o trecho que não foi afetado. A Marginal do Pinheiros segue praticamente toda interditada na pista expressa, desde as proximidades da Ponte Transamérica até a Ponte do Jaguaré. E essa interdição continua por tempo indeterminado. Na verdade, a Prefeitura ainda não definiu nem o método de reparação, não sabe dizer quanto tempo esse reparo deve levar. Tudo isso porque ainda se detecta algum movimento da própria estrutura do viaduto. Agora há pouco o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Vitor Ali, falou aos jornalistas dizendo que houve a detecção de movimento de 7 milímetros de cada lado do viaduto. Isso parece muito pouco, mas em termos de engenharia, qualquer movimentação tem que ser observada com cuidado. E por que a Prefeitura, ainda que tenha intensificado os trabalhos, segue trabalhando com uma certa cautela, trabalhando no escoramento da estrutura principalmente? Porque só quando essa estrutura for efetivamente escorada, os técnicos serão capazes de realizar ensaios, saber como está a estrutura mesmo e a partir daí determinar um método de reparação. Porque o secretário também disse que a estrutura corre sim o risco de ruína. Ela, neste momento, corre sim o risco de desabar. Então, por isso que tudo está sendo feito com muito cuidado. Agora, o motorista que circula pela cidade de São Paulo deve se preparar, porque a partir da quarta-feira, principalmente, nós devemos ter um trânsito mais intenso. A CT ela já está divulgando para os motoristas algumas opções de trajeto, não é? Para tentar desviar, tentar fugir aqui da Marginal, se aproveitando principalmente das vias locais próximas a essa região da cidade. Mas o ponto mais importante que deve acontecer a partir de quarta-feira, a CT deve divulgar ainda hoje se fará algum tipo de inversão de mãos de direção em vias e se pode tomar alguma providência em relação ao rodízio. O secretário municipal de transportes, João Otaviano Machado Neto, falou à reportagem da Jovem Pan e disse que neste momento, ao longo de toda a manhã, do começo da tarde, os técnicos da CT estão fazendo as simulações para verificar o impacto no trânsito e de eventuais medidas que podem ser tomadas pela companhia. Essas medidas devem ser anunciadas até o fim da tarde de hoje. A circulação de trens da CPTM também está sendo afetada. A CPTM suspendeu a circulação dos trens da linha Nova Esmeralda entre as estações Pinheiros e Ceasa. Essa interdição se deu a pedido da Prefeitura de São Paulo para que a passagem dos trens, o viaduto fica bem acima da linha férrea, para que a passagem dos trens com a vibração que eles causam não interrompessem, não causassem nenhuma trepidação que pudesse afetar a estrutura do viaduto. Então, a circulação está suspensa entre Pinheiros e Ceasa. Ônibus da Operação Paese serão disponibilizados para fazer o trajeto entre o trecho afetado. Para a gente fechar, Vitor, o secretário Vitor Ali fez questão de destacar que, enquanto não for possível ter uma noção exata da questão estrutural, e isso só será possível depois do escoramento, não dá para adiantar qualquer medida que pode ser tomada e nenhum prazo para a conclusão dos trabalhos. A Marginal do Pinheiros, a pista expressa da Marginal, segue interditada por tempo indeterminado. Da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Vitor. Ok, obrigado, Thiago, pelas informações. Ao longo do dia a gente vai atualizando como está o trânsito lá na região da Marginal do Rio Pinheiros e a previsão sobre essa obra, né? Como o Thiago disse, não há um prazo determinado, mas ao longo do dia a gente vai atualizando para você as últimas informações e daqui a pouco também dentro do Ligado na Cidade, aqui no nosso canal no YouTube. Agora são 11h24, informação que chega do interior de São Paulo, lá de Bauru, repórter Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown, bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Ontem, dia 15 de novembro, aconteceu a primeira prova da primeira fase do vestibular da Unesp, que trouxe 98 mil candidatos às salas para a prova em todo o estado. Em Bauru, em um dos pontos, uma universidade privada, onde 1.400 vestibulandos fizeram a prova. A prova, na verdade, virou caso de polícia. Isso porque, no mesmo campus desta universidade privada, acontecia uma festa envolvendo alunos de faculdades de economia, a chamada Economíadas.
O que aconteceu? Trânsito, barulho e os pais dos vestibulandos incomodados chamaram a polícia. Segundo a Vonesp, a festa em si aconteceria após o prazo para a entrega das provas. A faculdade se colocou dizendo que onde seria realizada a festa, o barulho não atrapalharia os alunos, mas os pais ficaram incomodados. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. Assim a gente encerra o nosso Jornal da Manhã, segunda edição, agradecendo a você, como sempre, pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, continue aproveitando bastante o seu feriado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal Jovem Pan News. Você que nos acompanhou pela rede Jovem Pan News, fica agora com a sua programação aqui no nosso canal no YouTube. A nossa transmissão não para, um rápido intervalo e na sequência vem aí o Fernando Martins com todas as atrações do Ligado na Cidade. A você, um bom dia, um ótimo final de semana, a gente se vê na segunda-feira. Até lá. Jovem Pan News. Jovem Pan.